Olá amigos, aqui é o Iago Knut, você está no canal Recruta Beto. Amigos, vamos ver um vídeo aqui. Nós vamos começar aqui um vídeo no pastor e cantor Kleber Lucas, né? Inclusive é uma figura do meio evangélico que eu gosto bastante dos louvores dele. Eu gosto muito do álbum Profeta da Esperança, Aos Pés da Cruz, é, Luz do Fim do Túnel, Luz do Fim do Túnel, né? É tudo aos Pés da Cruz, que é o CD dele de 2001, né? Tem muitos louvores do Kleber Lucas que eu gosto mesmo. O Filho de Deus, que é um álbum maravilhoso, né? Cara, eu gosto muito dos louvores do Kleber Lucas, né? Gosto muito. Luz do Fim do Túnel, Deus Forte, Pra Valer a Pena. Cara, tem tantos clássicos, né? Deus Cuida de Mim, Vou Deixar na Cruz. Cara, tem muitos hinos do Kleber Lucas que, se você for parar pra escutar, você vê o quanto são cristocêntricos, né? Então, antes de reagir esse vídeo, né? É, já vou pedir para você deixar o seu like, o seu comentário, né? E nós vamos aqui falar do vídeo em questão, né? Eu vou deixar minha opinião, que é um vídeo mais para opinião mesmo, tá? Que inclusive que Deus abençoe o pastor Kleber Lucas. Teve um tempo que eu estava até com um número do pastor Kleber Lucas, que eu administrava uma página de cortes, né, de vídeos, e eu acabei entrando em contato, postando alguns recortes de louvores do Kleber Lucas, né, e ele passou o meu contato, a gente criou um grupo de intercessores, e eu fiquei, isso foi em 2019, se não estou enganado, tá? E eu peguei o contato do Kleber Lucas, peguei o contato de um agente dele, e a gente ficou conversando, a gente fez um grupo onde eu fazia postagens. Então o Kleber Lucas é um cara muito humilde, tá? Se ele fosse um pastor escroto, não é uma pessoa escrota, uma pessoa tóxica, um cara soberbo, eu falava aqui pra vocês, né? Assim, mas eu me relacionei com o pastor Kleber Lucas por quase um ano, né? E a gente sempre trocava mensagens, né? Uma pessoa muito gente boa, agora assim, uma pessoa muito ocupada, né? Ele não falava comigo toda hora, até porque o trabalho dele como artista, como pastor, né, como influência no meio gospel, não tinha como a gente estar conversando sempre, né? E nós vamos ver aqui o vídeo em questão que está sendo bastante criticado, né? Bastante criticado. Mas eu quero já pedir para você se inscrever no canal, né? Para você deixar o seu like, o seu comentário nesse vídeo do que você pensa a respeito, tá? Toda opinião aqui merece ser expressada, né? Mas amigos, vamos ter modos, né? Tem gente que acaba esculachando demais, falando coisa pesada aqui, né? E isso faz mal até para o algoritmo aqui do vídeo, tá? Então vamos moderar os xingamentos aí, vamos falar coisas, expressar a opinião de forma é, vamos falar, vamos expor a nossa opinião sem baixar o nível, tá? Sem baixar o nível, beleza? Vamos ver aqui o vídeo em questão, porque parece que o pastor Kleber Lucas resolveu se apresentar num bar, né? Ele resolveu tocar num bar, e ninguém sabe se ele vai tocar música evangélica ou se ele vai tocar música secular, tá? O Kleber Lucas já viralizou cantando músicas católicas, ele já viralizou cantando músicas de samba, canções inclusive do Caetano Veloso e de outros artistas, né? O Kleber Lucas já foi visto cantando músicas seculares dentro da própria igreja dele, que é a Igreja Batista Soul. Então, assim, é uma pessoa polêmica, né? Uma pessoa meio polêmica, né? Controverso, né? Mas, enfim, vamos ver o vídeo aqui em questão e depois eu vou comentar o que eu acho a respeito. Deus nosso próprio Tiro. Não veio do escuro, mas deixe as luzes acesas. O cara é uma voz, né, velho? O cara já tá com mais de 50 anos, né? E a voz do Kleber Lucas surpreende. Se eu não tô enganado, o pastor Kleber Lucas tem quase 60 anos já, né? Deve ter quase 60 anos, né? A voz do Kleber Lucas é muito, cara, um timbre maravilhoso a voz do cara, né? Eu entendo um pouco de música. A voz dele não envelheceu, cara. Esses últimos 30 anos aí de ministério dele, né?
A voz dele permanece exatamente a mesma, o mesmo timbre, né? Muito legal, muito legal. Ninguém prometeu, nem foi tempo perdido. Somos tão jovens, tão jovens. Excelente noite pra vocês, pessoal. Obrigado. Esse foi o vídeo em questão, né, do Kleber Lucas aí cantando no bar, né? O que me admira, o pastor Kleber Lucas tá cantando num bar, né? Me admira, assim, um pastor tá cantando num bar. Cara, não parece nenhum bar. Parece um resto-bar, tá com cara mais de lanchonete, né? Eu vou tirar o som aqui, eu acho que vai ficar parecendo um som, esse meu gravador. Cara, não parece nenhum bar, parece mais uma lanchonetezinha de um hotel, algo do tipo, né? Tem até um estacionamento ali. Tá com cara mais de lanchonete, cara, né? Um negócio, eu não sei se é um bar, né? Eu não sei, né? Às vezes as pessoas filmam um vídeo, jogam na internet, diz que é um bar, que é um puteiro. O pessoal exagera também, né? Tá parecendo um restaurantezinho, cara. Não parece aqueles bares mesmo de. Entendeu? Cara, vamos falar do vídeo em questão, falar do pastor Kleber Lucas, como todo mundo sabe, né? Ele tá envolvido, né? Ele sempre foi muito transparente a respeito da ideologia dele. Ele, inclusive, ele é de esquerda, né? Ele já se envolveu em dezenas de milhares de polêmicas. Lá no ano de 2017, ele foi para um ritual de candomblé, né? Um terreiro foi derrubado e ele pegou o dinheiro da igreja. O pastor Kleber Lucas, ele pegou o dinheiro da igreja dele, né? E doou para o terreiro, né? Doou o dízimo, né? Que ele arrecadou, doou para o terreiro, porque um pai de santo, a mãe de santo lá, parece que era amiga dele, né? E ele doou por conta do vandalismo, fizeram vandalismo no terreiro por conta de intolerância religiosa, que eu acho um absurdo, né? Você invadir uma igreja católica, ou invadir um centro espírita, ou invadir qualquer lugar, um centro de candomblé, até uma religião, um templo satanista. Cara, isso é muita falta de educação, cara. Você pichar, você fazer baderna, você quebrar, você tacar fogo, cara, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, vamos ter plena consciência, né? Mas foi Deus que mandou. Foi vozes da tua cabeça, cara. Foi vozes da tua cabeça. Tu não pode. Isso é um ato criminoso, vandalismo, cara. Você vai preso. Você acha mesmo que Deus quer que você vá preso? Que você vá algemado pra cadeia, né? Por conta de vandalismo. Deus não tá no meio de vandalismo, cara. Pelo amor de Deus. E o Kleber Lucas lá, né? Ele pegou, né, o dinheiro para fazer essa doação ao terreiro, né, de Macumba. E ele foi muito criticado na época. Ele já estava sendo criticado, ele já sempre foi criticado por conta de acerca de divórcios, né, e outras posições. Ele inclusive em 2012, se eu não estou enganado, em 2012, 2013 por ali, ele foi cantando numa novela da Globo, né, e todo mundo criticou ele. Enfim, ele é uma pessoa que coleciona polêmicas, né? E, cara, o pior de tudo é que o Kleber Lucas, ele fica tentando justificar, não, eu estou sofrendo preconceito por conta do evangelho, é o preconceito evangélico, o preconceito religioso, tal. Cara, o cara faz umas atitudes duvidosas, né? Por que tu vai cantar numa novela onde só tem cenas de sexo explícito, né? A própria Globo, né? Segue aí criticando cristãos, né? Tu vai no G1 mesmo, sempre tem uma matéria criticando o cidadão, né? Criticando policiais. A gente já sabe como é que é a Globo, né? A gente sabe como é que é a Globo. Eu não precisa estar falando aqui coisa da Globo. E o pastor Kleber Lucas vai lá, cara, em vez de estar. Cara, por que você não foi fazer uma visita numa igreja, louvar numa igreja? O cara vai lá e só porque pagaram o cachê, o cara foi cantar numa novela, cara. Né? Que merda, né? E em 2016 teve essa polêmica do terreiro aí, né? Por mais amigo que você seja de uma pessoa de outra religião, cara. Eu acho assim que a fé, a sua crença tem que ser maior do que qualquer coisa, entendeu? Mas porque Jesus ensinou a amar, cara, Jesus ensinou você a amar, Jesus não ensinou você a participar,
rituais religiosos. Você foi pra lá, pastor, pra participar de um ritual religioso, né? Não, eu fui pra lá porque Jesus. Cara, tu não vê Jesus entrando em templo romano, tu não via Jesus indo para lugares onde as pessoas faziam sacrifícios humanos, né? Tu não via Jesus fazendo isso. Você via Jesus querendo libertar os endemoniados, curar os leprosos, anunciar o evangelho, falar de Deus. Num lugar desse, se o pastor, se você fosse pregar, né, num centro de candomblé, né, num centro espírita, cara, eles iam te expulsar de lá, se você fosse falar o evangelho mesmo, entendeu? Se você fosse falar de Jesus, que você tem que aceitar Jesus, se arrepender dos seus pecados, você ia ser expulso, né? A fala dele, cara, no centro de candomblé, se você for ver o vídeo é até antigo, mas você acha ainda na internet, você vê que ele fala um discurso bem morno, entendeu? Passando a mão, não, porque o preconceito, Deus não é preconceito, Deus ama todos, Deus não faz acepção de pessoas. É sempre aquele mesmo discurso que é favorável, entendeu? Ele não confronta, ele não chama a pessoa ao conhecimento, à libertação, né? Isso não é uma crítica à sua pessoa, você é uma pessoa maravilhosa, pastor Kleber Lucas, né? Eu não sei se esse vídeo vai chegar até você é uma pessoa maravilhosa, só tem alguns pontos que a gente não concorda, né? E depois o pastor Kleber Lucas ele também se envolveu numa nova polêmica, né, alguns tempos atrás, em que ele disse que o hino Alvo Mais Que a Neve era um hino racista, porque a época em que o louvor foi escrito era uma época em que o racismo era muito, né, eu não sei a origem desse louvor, se eu não estou enganado, parece que é dos Estados Unidos, né? Esse louvor foi escrito. E ele disse que os irmãos negros da época se sentiam ofendidos porque os cristãos, né, predominantemente nos Estados Unidos, as igrejas, para começo de conversa, a igreja evangélica nos Estados Unidos nessa época era formada apenas por negros, até as batistas, né? Vou nem falar do pentecostal, porque o pentecostal começou no século passado, no começo do século passado, 1908, por ali, 1910, se não estou enganado, né? O pentecostalismo veio começar no começo do século passado. Então, as igrejas batistas, presbiterianas, eram formadas mais por pastores negros, entendeu? Então não tinha problema nenhum de se cantar um hino desse, os irmãos negros, até porque a religião católica, como a gente sabe, predominou durante muito tempo, né? Então, assim, nos Estados Unidos, esse louvor, com certeza, não era visto pelos negros como ofensivo. É coisa de militância mesmo, né? O pastor Kleber Lucas é esquerdista, como todos nós sabemos. Coisa de militância, ele falou isso pra viralizar também. Porque, vez ou outra, ele quer estar na mídia, entendeu? Ele quer estar sendo assunto. Porque, cara, tu vai ver o comparativo, o pastor Kleber Lucas tá cantando aí num bar, né? O cara que cantava pra multidões ali nos anos 2000, cara, né? Nos anos 2000, Kleber Lucas tava em alta, foi o ano do Kleber Lucas, foi os anos 2000, né? 1999 aos anos 2000, até 2002, 2003, 2004, por ali. Foi quando ele tava bem em alta mesmo, né? Um disco melhor do que o outro, o cara lançando. Aí teve aquele DVD lá em 2001. Aí depois veio o DVD em 2006. O Propósito, que eu amo esse DVD, né? Eu tinha o DVD em casa quando criança. E assim, o cara dos últimos anos pra cá, né? Desde que ele se envolveu com essa polêmica do terreiro, ele tá perdido aí, né? Ele vem perdendo popularidade, veio perdendo seguidores. Parece que ele desativou a página do Facebook dele porque ele era muito criticado lá, né? E assim, agora o cara tá cantando, fazendo showzinho, né, em Restobar, cara. Isso não é nem bar, isso é um Restobar, né? Cantando música secular em Restobarzinho, entendeu? Eu não sei se ele estava aí a passeio, resolveu cantar. Cara, né? Não sei se ele estava a passeio e olha o pastor Kleber Lucas, pastor, canta uma música aí pra gente aí, E ele aproveitou, cederam um microfone lá pra ele, ele começou a tocar. Eu não sei, né? E se ele for chamado aí, cara, é pior ainda, entendeu? Mas assim, já mostra que ele é um cara humilde, né? Que ele não vê hora nem lugar pra expressar a arte dele, que é através da música, né? Porque mesmo que você seja um artista gospel, ainda assim a música é a sua arte, entendeu? É uma arte. Mesmo que você cante, você louve pra Deus, é uma arte, cara. Você é um artista, entendeu? Então ele viu ali que, cara, todo mundo, se aí for um bar mesmo, tá todo mundo bebendo, ninguém quer escutar música evangélica, ninguém quer estar cantando Deus cuida de mim aí. Então ele foi lá e cantou uma música secular, né? Cara, isso é um quesito
cito aqui, que eu já comentei aqui no canal, que eu não acho que é pecado você, uma música secular, desde que você veja a letra da música, do que a música fala, tá? Não vejo pecado nenhum você cantar uma música por exemplo, do Legião Urbana, né? As músicas que criticavam a sociedade, etc, né? Uma música crítica, né, a respeito da sociedade, muitas vezes músicas que falavam de amor, não tem pecado nenhum. Agora você cantar uma música profana, uma música que fala de prostituição, de apologia às drogas, da bebida, ao álcool, ao vício, à traição, entendeu? Eu já acho complicado você escutar um tipo de música dessa, não edifica em nada e é uma música que, cara, a letra é pecaminosa, né? Enfim, então o pastor Kleber Lucas estava aí. Ele também já se envolveu em polêmicas cantando totalmente bêbado na própria casa, né? Embriagado, né? Gravando histórias embriagado com os filhos dele lá, né? Os amigos, né? Se eu não estou enganado, isso foi no Réveillon. Ele estava embriagado, né? Havia tomado umas doses de uísque, estava lá ébrio, né? Cantando Roberto Carlos. Então, assim, é um cara que se envolve em polêmicas. Ele já viu que isso é um marketing dele. Como o cara não está mais em alta no mundo evangélico, então ele vai lá e sempre dá uma declaração polêmica com o fim de viralizar, entendeu? Inclusive na posse do Lula ele estava lá, ele foi condecorado lá pelo Lula lá, né? Estava lá se congratulando com a vitória do Lula, enfim. Que Deus abençoe o pastor Kleber Lucas, né? Não vou julgar a salvação dele, nenhum de nós é digno de julgar isso, mas o comportamento dele, cara, tem ficado cada vez mais controverso com o passar dos anos, tá? Enfim, isso não deixa eu de admirá-lo como artista, né? Como artista, já como representante espiritual, eu não posso falar muito, entendeu? Porque ele fala umas coisas aí, cara, que a luz da Bíblia é meio distorcido, entendeu? Ele é igual o Caio Fábio, né? Você sabe o Caio Fábio? Tem coisas que eu experimento do Caio Fábio e tem coisas que eu descarto do Caio Fábio. Então a mesma coisa é o Kleber Lucas, entendeu? A mesma coisa é o Kleber Lucas. Pastor Barreto também, o Neir Barreto, um cara que eu gosto pra caramba, mas também já falou muita besteira, né? Enfim, saber filtrar o que a gente absorve desses caras.